Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20 mil pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção. Navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galones de óleo.
Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo, era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas, sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares. Mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes.
Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9,5 milhões de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. Imagine dirigir por uma estrada suspensa a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Huajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza. A missão era construir a via expressa Liuji-Anlong,
uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Huadiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham duas opções, e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave, mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção, descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a Zona da Morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu. A teoria é simples: levante duas torres, jogue dois cabos e pendure a estrada. Mas na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica. Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha. Mas uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As duas torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando dois cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada. A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas.
Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a Catwalk, uma passarela temporária, balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos. Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros? Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica: a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns. Eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte. Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade: suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir. Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso. Mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto: 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. Isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme. O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural.
As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos. Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9 mil toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro. Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas. Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão.
Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica calibrados para a fração de 1 grama medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam, coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados.
Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produtos são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre. E sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da Terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial.
na energia silenciosa que alimenta o mundo. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina. Uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero, é essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados?
Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão. É preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador. Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso. Imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente, e o filtro mais preciso de todos entra em ação: o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial.
O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido. Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo antioxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. Como algo que você pode rasgar com as mãos pode ter a força para substituir o aço? Parece um paradoxo. A fita adesiva. Ela é leve, flexível e parece simples. No entanto, nas linhas de montagem de carros, aviões e arranha-céus, esta invenção silenciosa eliminou a necessidade de milhões de soldas e rebites pesados. Ela se tornou a solução invisível que une nosso mundo moderno. Mas como ela é feita? Como os engenheiros transformam um punhado de grânulos de plástico em um fluxo interminável de filme pegajoso, mais fino que um fio de cabelo, mais forte o suficiente para suportar quilos de pressão? Esta não é a história de uma simples fita. É a história de uma maravilha da engenharia de precisão, onde o calor extremo, a química complexa e a velocidade alucinante se encontram para criar a ferramenta que literalmente mantém o mundo unido. A jornada começa aqui, com o coração do filme. Milhões de pequenos grânulos de polipropileno. Este não é o plástico comum dos seus brinquedos. É um polímero de engenharia, leve, mas escolhido por uma razão crucial.
Ele pode suportar uma tensão várias vezes maior que o polietileno padrão. Toneladas deste material chegam à fábrica em contêineres gigantes e selados. O inimigo número 1 aqui é a umidade. Antes que qualquer grânulo possa ser derretido, ele deve passar por uma fase de secagem intensa. Cada lote é aquecido a exatamente 110 graus Celsius. Um único grânulo úmido, ao entrar na extrusora, se transformaria em vapor, criando uma bolha microscópica que arruinaria a integridade estrutural de um rolo inteiro. É uma guerra contra a menor gota de água. Uma vez que os grânulos estão perfeitamente secos, a receita secreta é adicionada. Eles entram em um vórtex de mistura de alta velocidade. Primeiro, estabilizadores térmicos. Eles são essenciais, pois o plástico enfrentará temperaturas de até 260 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Sem eles, o plástico simplesmente queimaria e se desintegraria. Em seguida, agentes antiestáticos, para que a poeira da fábrica não seja atraída magneticamente para o filme. E, finalmente, o ingrediente mágico: intensificadores de adesão. Eles preparam quimicamente a superfície do plástico em um nível molecular, tornando-a receptiva à cola que virá depois. Esta mistura não é apenas plástico, é uma fórmula de alto desempenho, projetada para sobreviver ao seu próprio nascimento violento. Agora, a mistura de polímero puro está pronta para a metamorfose. O plástico derretido, uma massa viscosa e brilhante, é empurrado sob pressão extrema para a matriz de extrusão. E aqui, a indústria se divide em dois métodos espetaculares. O primeiro é o método do filme soprado. O plástico sai por uma matriz circular e, imediatamente, ar comprimido é injetado em seu centro. O resultado é hipnotizante. Uma gigantesca bolha de filme, translúcida e delicada, começa a subir em direção ao teto da fábrica, parecendo uma catedral de plástico. Ela se eleva por vários andares, resfriando lentamente. Mas o verdadeiro gênio está aqui. Ao ser inflada, a bolha estica o plástico em duas direções ao mesmo tempo, longitudinal e transversalmente. Este estiramento biaxial alinha as cadeias de polímero em uma grade entrelaçada, dando ao filme uma força e resistência ao rasgo quase sobrenaturais. O segundo método é mais brutal e rápido, a tecnologia de filme fundido. Aqui não há bolha. O plástico derretido é forçado através de uma matriz plana, uma fenda estreita com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Este fluxo contínuo de resina líquida cai diretamente sobre um rolo de resfriamento maciço. Este cilindro de metal polido gira em alta velocidade e é mantido a uma temperatura glacial, entre 15 e 21 graus Celsius. No instante em que o plástico quente toca o metal frio, sua estrutura é instantaneamente congelada. Este congelamento rápido cria um filme que é perfeitamente plano, opticamente puro e possui um brilho superior. É a escolha ideal para fitas transparentes de alta qualidade ou para aquelas que receberão impressão de logotipos, onde cada centímetro deve ser impecável. Duas técnicas, um objetivo: criar a base perfeita. O filme agora é forte e claro, mas ainda é inútil. Falta o seu superpoder: a aderência. O filme, agora em rolos gigantes com quilômetros de comprimento, entra na seção de revestimento. É aqui que a pegajosidade é aplicada e é um processo de precisão de nível cirúrgico. Dependendo da finalidade da fita, o adesivo pode ser um acrílico à base de água, famoso por sua durabilidade e resistência ao envelhecimento e ao calor, ou uma borracha sintética, que oferece aquela aderência instantânea e agressiva. Este adesivo é mantido em tanques selados, constantemente agitado para garantir que sua viscosidade seja uniforme a cada segundo. O filme passa em alta velocidade por uma série de rolos de aplicação. Uma lâmina de aço ultra fina, calibrada por computador, flutua sobre a superfície, espalhando o adesivo em uma camada com apenas alguns microns de espessura. Quão fino é um micron? Cerca de 50 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. A tolerância para erros é zero. Uma gota a mais e a fita ficará grudenta e falhará. Uma gota a menos e ela não colará. Imediatamente após o revestimento, o filme mergulha em uma jornada por túneis de secagem aquecidos, com temperaturas entre 82 e 104 graus Celsius.
O calor evapora todos os solventes, deixando para trás apenas a pura pegajosidade, agora permanentemente ligada ao filme. Em alguns casos, para fitas industriais, esse processo é feito 2 vezes. Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa para o máximo desempenho. O filme pegajoso está quase pronto, mas em que ele será enrolado? Em paralelo, em outra parte da fábrica, um herói desconhecido está sendo criado, o núcleo de papelão. Esta não é uma peça secundária, é a espinha dorsal estrutural da fita. Para produzi-los, longas tiras de papel craft de fibra longa, escolhido por sua incrível resistência à compressão, são alimentadas em uma máquina de enrolamento. As tiras são revestidas com um adesivo forte, como PVA ou amido, e então enroladas em espiral em torno de um mandril de aço, fixado em um ângulo preciso de 30 a 45 graus. À medida que as camadas se sobrepõem, rolos de pressão entram em ação, aplicando uma força de 150 psi. Isso é mais de 10 vezes a pressão dentro do pneu do seu carro. Essa força esmaga as camadas de papel umas contra as outras, criando um tubo sólido, denso e sem falhas. A verdadeira mágica, no entanto, é o corte. À medida que o tubo contínuo sai da máquina, lâminas de liga de carboneto, girando milhares de vezes por minuto, entram em ação. Elas produzem um zumbido agudo e penetrante, enquanto fatiam o tubo em núcleos individuais. O processo é monitorado por sensores a laser que garantem que cada corte tenha uma precisão de 5 milésimos de polegada. Essa precisão obsessiva garante que quando o núcleo for para a linha de enrolamento, ele estará perfeitamente plano e balanceado. Agora, as 2 linhas de produção se encontram, os gigantescos rolos de filme pegajoso e os núcleos de papelão perfeitamente calibrados chegam à estação de enrolamento final. É aqui que a velocidade se torna o nome do jogo. Um núcleo vazio é travado no eixo. Sensores a laser o centralizam com precisão coaxial. Do outro lado, o rolo mestre de filme é mantido sob tensão constante por um freio eletromagnético. Este freio é o cérebro da operação, mantendo a tensão do filme dentro de uma janela minúscula, entre 3 e 4 psi. Se a tensão for muito alta, o filme esticará e o adesivo será distorcido. Se for muito baixa, o enrolamento ficará frouxo e o rolo irá descascar. A máquina dispara. O núcleo gira, puxando o filme a uma velocidade de mais de 91 metros por minuto. Isso é mais rápido do que um velocista olímpico corre os 100 metros rasos. Mas enquanto isso acontece, outro processo incrível está em andamento. Ao longo do eixo de enrolamento, uma unidade de jato de microar sopra continuamente finos fluxos de ar comprimido sobre a fita. Sua missão: remover qualquer partícula microscópica de poeira ou bolha de ar que ouse ficar presa entre as camadas. É uma sala limpa em movimento, garantindo que cada centímetro de fita seja perfeitamente claro. Em segundos, o rolo atinge o diâmetro programado. Uma lâmina automática corta o filme. Um rolo de vedação térmica alisa a borda e o rolo acabado é ejetado para uma esteira. Um novo núcleo vazio é carregado e o ciclo recomeça, quase sem pausa. O rolo está pronto, mas não pode sair da fábrica. Agora ele enfrenta os inspetores robóticos. Cada rolo passa por uma estação de inspeção automatizada. Câmeras de alta resolução, verdadeiros olhos de águia digitais, varrem a superfície procurando pelos inimigos. Poeira presa, desalinhamento da borda ou enrolamento irregular. Sensores de compressão apertam o rolo para garantir que a tensão esteja perfeitamente distribuída do núcleo até a superfície. Qualquer rolo que mostre o menor desvio, além da tolerância de micron, é automaticamente sinalizado e ejetado da linha. Não há segunda chance. Os rolos aprovados seguem para a embalagem, uma dança coreografada de braços robóticos. As máquinas pegar e colocar agrupam os rolos em caixas, geralmente em conjuntos de 36 ou 72 unidades. As caixas são formadas, carregadas e movidas para a estação de vedação. E aqui, testemunhamos o momento final de ironia industrial. O braço robótico pega um rolo de fita adesiva, a mesma fita que acabou de ser produzida, e a usa para selar a caixa de si mesma. O ciclo de produção está completo. Paletes inteiros são então embrulhados, etiquetados e transferidos para a zona de expedição, prontos para serem enviados para armazéns, canteiros de obras e fábricas ao redor do mundo.
O processo é fascinante, mas existem segredos que as câmeras nem sempre capturam. Você sabia que antes de aplicar a cola, muitos filmes de alta qualidade passam por um tratamento corona? Eles são bombardeados com eletricidade de alta voltagem. Esse ataque elétrico abre mãos químicas microscópicas na superfície do plástico, permitindo que a cola se agarre com uma força permanente. Você sabia que o polipropileno original é feito de petróleo e gás natural, usando um catalisador especial chamado Ziegler-Natta, uma descoberta tão importante que ganhou o Prêmio Nobel? E você sabia que as fitas mais caras, como as usadas na indústria automotiva, têm 2 camadas de cola diferentes? Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa projetada para a aderência máxima. Dos grânulos de polipropileno aos rolos de fita que unem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna. O que começou como plástico derretido a 260 graus, agora é um produto de precisão, medido em microns e quilômetros. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas intrincadas, onde a química, a engenharia e a velocidade trabalham em perfeita harmonia. Da próxima vez que você ouvir aquele som icônico da fita sendo puxada, lembre-se do calor, da pressão e da precisão obsessiva necessários para criá-la. O herói invisível que, centímetro por centímetro, literalmente mantém nosso mundo unido. 60 lâmpadas a cada segundo. Isso representa mais de 2.000 milhões de lâmpadas fabricadas em todo o mundo, todos os anos. Mas esta não é uma história sobre números. É uma história sobre uma revolução silenciosa que está a acontecer nas nossas casas. Uma revolução que poupa ao planeta mais de 200 mil milhões de dólares em eletricidade todos os anos. Como é que isto aconteceu? Como é que passamos disto, um frágil filamento de metal preso em vidro, a arder a temperaturas incríveis, para isto, um semicondutor microscópico, mais pequeno que um grão de arroz? Qual é o segredo industrial que permite que uma lâmpada dure 1.200 horas, enquanto a outra pode ultrapassar dezenas de milhares? Hoje vamos entrar nas fábricas para testemunhar a batalha das lâmpadas. Esta é a Era do Fogo, contra a Era do Silício. A jornada da lâmpada clássica, a lâmpada incandescente, começa não com metal, mas com vidro e fogo. Tubos de vidro transparente, perfeitamente formados, são alimentados numa correia transportadora rotativa. Estes são os blocos de construção do invólucro. Cada tubo é firmemente preso entre 2 cabeças de máquina e, em seguida, mergulha num banho de chamas intensas. Os bicos de gás à sua volta libertam calor, atingindo cerca de 2.300 graus Fahrenheit. A esta temperatura, o vidro torna-se macio, flexível, quase como mel. À medida que o tubo gira constantemente, a sua borda expande-se para fora, formando o gargalo distinto que mais tarde se ligará à base da lâmpada. Mas este não é um simples soprar de vidro. No momento exato em que o vidro está maleável, braços robóticos entram em ação com uma precisão incrível. Eles inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante, mas é a parte mais crucial de todo o design. É a porta de entrada e saída que permitirá criar o vácuo. Ao mesmo tempo, 2 finos fios de cobre são fixados em lados opostos. Estes serão os condutores, os caminhos que levarão a eletricidade ao coração da lâmpada. De seguida, todo o conjunto passa por uma série de chamas ainda mais quentes. O calor é suficiente para derreter ligeiramente o vidro, fazendo-o selar-se firmemente à volta das peças de metal. Uma máquina separada dobra então suavemente estes fios de cobre, moldando-os em 2 pequenos ganchos que se curvam para dentro. Estes ganchos não são decorativos. Eles são os suportes que irão embalar o coração ardente da lâmpada. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos, garantindo que cada peça é formada com uma precisão de uma fração de polegada. Agora que o suporte está pronto, as máquinas e os trabalhadores passam à fase mais delicada: instalar o filamento, a verdadeira alma da lâmpada. Numa estação de trabalho separada, uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada. O tungstênio é um metal extraordinário, escolhido por uma razão.
É capaz de suportar mais de 4.000 graus Fahrenheit sem se desintegrar. Este arame é puxado e enrolado em molas microscópicas, cada uma delas apenas ligeiramente mais espessa que um cabelo humano. Utilizando pinças magnéticas de precisão, um braço automatizado executa uma operação delicada. Apanha uma destas molas de tungstênio e liga ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre, que já estão fixos dentro do gargalo de vidro. Assim que está seguro, os sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado. Se estiver demasiado solto, vibrará e partir-se-á. Se estiver demasiado apertado, estalará com o calor. Tem de estar perfeito. Antes da selagem, todo o conjunto de arames é revestido com uma fina camada de solução de zircônio. Esta película protetora invisível é uma arma secreta. Previne danos por umidade e abranda a oxidação, prolongando a vida útil do filamento quando este operar no seu ambiente de gás inerte. Agora, com o coração no lugar, é a altura de fechar o invólucro. O gargalo completo e o filamento são fixados numa pinça rotativa. O invólucro de vidro redondo, o corpo transparente da lâmpada, é posicionado no lado oposto. Braços robóticos rodam ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de uma série de chamas de gás. Estas chamas, aquecidas a cerca de 1.600 graus Fahrenheit, fazem o seu trabalho em apenas alguns segundos. O vidro amolece e funde-se numa única ligação, tão perfeita que parece quase invisível. Imediatamente, a lâmpada, agora inteira, passa por uma zona de arrefecimento por ar forçado, onde gás frio impede que o vidro amolecido se deforme. Centenas de lâmpadas avançam, quase completas, mas ainda à espera de serem seladas a vácuo. Uma vez seladas as duas partes de vidro, a lâmpada entra numa das fases mais críticas, que determina a sua durabilidade geral, a remoção do ar e a injeção de gás inerte. O objetivo aqui é criar um ambiente completamente livre de oxigênio. O oxigênio é o inimigo mortal do tungstênio. Falo-ia arder e desaparecer numa fração de segundo. Cada lâmpada é colocada numa cabeça de bomba de vácuo, revestida com uma junta de borracha. Aquele fino tubo de exaustão no gargalo é ligado diretamente ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas cerca de 10 a 12 segundos, mas tende a atingir um vácuo quase perfeito para eliminar todos os vestígios de umidade e oxigênio. Imediatamente após o vácuo ser atingido, um injetor automatizado liberta uma dose medida de argon misturada com nitrogênio. Este gás é inerte, o que significa que não reage com o filamento quente. Atua como um cobertor protetor, abrandando a evaporação do tungstênio e impedindo que resíduos escuros se formem na superfície interna do vidro. Assim que a pressão correta é atingida, uma tocha de gás aquece a ponta do tubo de exaustão a mais de 1.800 graus Fahrenheit. O vidro derrete, sela-se completamente e aprisiona o gás inerte lá dentro. A lâmpada está agora selada, mas ainda precisa de uma forma de se ligar à energia. Um braço robótico instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada. 2 finos fios de chumbo de dentro da lâmpada são então estendidos para fora. Um passa pelo orifício central da base e é fixado com uma solda de calor de precisão. O outro é soldado à lateral da concha de alumínio para fechar o circuito. Mas antes de saírem da linha, cada lâmpada tem de passar no seu teste mais crucial: a resistência do seu filamento de tungstênio. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes de teste que se ligam automaticamente a uma fonte de alimentação. O sistema inicia um ciclo rápido de ligar e desligar, durando cerca de 90 segundos por ronda. Isto simula o uso no mundo real, treinando o filamento sob estresse. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% para 120% da voltagem nominal. Se o filamento não conseguir suportar a carga, a lâmpada queima instantaneamente e é removida da linha. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha, o seu brilho quente e dourado parece uma homenagem a mais de um século de história. No entanto, dentro das fábricas modernas de hoje, uma nova geração já tomou o seu lugar: a lâmpada LED. E o seu processo de fabrico não podia ser mais diferente.
As luzes LED não precisam de vácuo ou gás inerte. O que elas precisam é de uma dissipação de calor excepcional para proteger o minúsculo chip emissor de luz no interior. É por isso que o processo começa com barras de alumínio sólidas. Elas são alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo da lâmpada, completa com as suas aletas de arrefecimento características. Estas caixas de alumínio são então perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas, que ajudam a transferir o calor eficientemente do chip LED para o exterior. Uma camada de tinta eletrostática é aplicada para prevenir a oxidação. Numa linha separada, o difusor é fabricado. Esta é a cobertura em forma de cúpula, feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha uniformemente a luz. O processo começa com minúsculos grânulos de plástico transparente despejados num funil, alimentando uma câmara de aquecimento que atinge cerca de 500 graus Fahrenheit. Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes. A pressão de injeção mantém-se em torno de 2.000 libras por polegada quadrada, garantindo que o plástico fundido preenche todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos 20 a 30 segundos seguintes, um sistema de arrefecimento forçado estabiliza a estrutura, preservando a clareza da cúpula. Dentro da área de montagem de componentes, centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora. Cada uma está à espera de receber as sementes de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa. Funciona como um adesivo, mantendo os chips LED no lugar. Momentos depois, a máquina de montagem SMT, Surface Mount Technology, começa a sua operação rápida. A cada segundo, o seu braço robótico apanha dezenas de chips, mais pequenos que um grão de arroz, e coloca-os exatamente nos seus pontos designados. A margem de erro é medida em apenas alguns milhares de polegada. Assim que todos os chips estão colocados, as placas entram num forno de refluxo. Aqui, o calor controlado derrete a pasta de solda e liga permanentemente os chips ao circuito, criando ligações eletrônicas fortes e estáveis. No final deste processo, as placas brilham com dezenas de minúsculos pontos de luz, perfeitamente alinhados e prontos para se juntarem à caixa do dissipador de calor. Depois de as placas de circuito LED estarem completas, elas movem-se para a área de montagem manual, a fase onde a precisão humana ainda importa mais. Aqui, os técnicos instalam o driver. Este é o conversor de potência que permite ao LED operar de forma estável, mesmo quando a voltagem flutua. Com um ferro de soldar de precisão, o técnico liga os fios de alimentação entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta de solda está brilhante e perfeitamente limpa. O driver é então colocado dentro da cavidade do corpo da lâmpada e fixado. Finalmente, vem o casquilho, a familiar base de rosca, e 26. Os fios do driver são soldados ao casquilho, numa solda rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Agora, a lâmpada LED entra na sua fase final, fixar a tampa do difusor e passar pela inspeção completa. Cúpulas de policarbonato transparentes são automaticamente apanhadas por braços robóticos e colocadas precisamente em cima de cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico pressiona a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que bloqueia a umidade e o pó. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas movem-se através de uma correia de teste de luz. Aqui, sensores ópticos medem o brilho, a difusão, o tom da cor e a estabilidade da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem encandeamento ou cintilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Aqui, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, embrulham-nas em mangas protetoras e imprimem códigos QR juntamente com os números do lote de produção. Mas esta jornada de transformação demorou mais de um século. Em 1879, Thomas Edison revelou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar continuamente durante 40 horas. Apenas um ano depois, ele refinou o seu design, prolongando a sua vida útil para mais de 1.200 horas e inaugurando a era da luz elétrica.
No entanto, com o tempo, esta tecnologia revelou seus limites: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou quando a iluminação LED emergiu, substituindo o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores. A poupança de 200 mil milhões de dólares que isto gera é o equivalente à produção anual de centenas de centrais térmicas. De tubos de vidro brilhantes a chips LED, mais pequenos que grãos de areia, a jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente deu-nos o nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs levaram esse legado adiante com uma eficiência inigualável e vidas úteis que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão continua a mesma: iluminar o mundo de formas mais inteligentes e sustentáveis.